Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e eu queria comentar uma coisa com vocês. Quando vocês têm um problema, vocês preferem enfrentá-lo como um todo ou dividi-lo enfrentando por partes? Bem, para René Descartes, o grande pai do racionalismo, essa segunda opção seria a correta. Eu estou aqui em Paris e talvez não tenha lugar melhor no mundo, para falar de Descartes. Apesar dele não ser exatamente de Paris, mas é francês e esteve por várias vezes aqui em Paris. E Descartes, ele vai idealizar toda uma nova forma de pensar, toda uma nova forma de filosofar. E em termos de enfrentamento de um problema científico, Descartes vai ter uma importância muito grande. Ele revoluciona a forma do homem de pensar, e isso vai ter consequências não só para a França, mas para toda o mundo ocidental, principalmente. Em que medida? Até então se ingressava numa universidade e dentro da universidade se estudava política, direito, filosofia, ética, anatomia e diversas outras áreas do conhecimento humano. A partir dessa ideia de Descartes de que eu não devo enfrentar o problema como um todo, mas sim dividi-lo no máximo de vezes que eu puder e discutindo paulatinamente, discutindo um a um dentro dessa divisão para resolvê-lo. Essa seria a melhor forma de resolver um problema para Descartes. Isso, como eu falei, vai ter uma influência muito grande no conhecimento científico e, claro, na universidade. A partir de então, vamos ter o quê? As especializações. Então, depois de Descartes, com essa revolução que faz nas universidades, passou-se então a ninguém mais estudar ciências como um todo. Então, você ingressa numa faculdade de filosofia, numa faculdade de direito, uma faculdade de medicina, de política. Passou-se então a dividir o problema. As grandes áreas científicas, ciências humanas, ciências sociais, biomédicas, ciências exatas, começaram a surgir e dentro delas as especificidades, as especificações, como é até os dias de hoje. Então, ingressamos numa instituição, estudamos direito, estudamos medicina, estudamos filosofia, etc, etc. Isso é interessante mencionar porque muitas das vezes, como até brinco com meus alunos, você pode até acreditar que está fora da filosofia, mas com certeza a filosofia está dentro de você. A filosofia, como diria já Heidegger na filosofia contemporânea, ela está presente, ela é o Dasein, ela está inserida na nossa historicidade e muitas das vezes nós nem nos damos conta. Mas Descartes, eu sempre também brinco que ele está dentro de um grupo seleto de filósofos que podemos incluir Platão, Aristóteles, Kant e Descartes. No meu entendimento, Descartes está dentre esses 4 nomes da filosofia ocidental que moldaram a nossa forma de pensar no Ocidente. Por bem ou por mal, podemos concordar ou até discordar de Descartes, como de Platão, como de Aristóteles, como de Kant, mas, inegavelmente, esses homens revolucionaram a nossa forma de pensar. E Descartes está incluído nisso. E não só apenas nessa divisão que nos afeta no nosso dia a dia. Tanto que hoje muito se discute que criou-se tanta especificidade que, por exemplo, muitas das vezes, só para citar um exemplo, um médico que seja gastro, o paciente dele tem um problema e ele passa um remédio que cura esse problema gástrico que o paciente deles tinha. Entretanto, esse remédio afeta, por exemplo, a absorção de determinada vitamina, etc, etc, que vai atacar, a produção de glóbulos vermelhos. Aí o hematologista vai cuidar também quando tiver esse problema, que é uma das críticas que muito se faz à medicina, que também já vai se modificando. Ou seja, não dá para simplesmente pensar, como Descartes acreditou, sempre de forma dividida. As especificidades, as especializações são necessárias, mas hoje se preocupa também com uma visão mais integral, alguns chamam de uma visão mais holística do problema. Você tem que ser especialista numa área X, Y, Z, mas sem esquecer do problema como um todo. Então,
Descartes continua tendo essa importância, mas hoje já se pensa criticamente nessa teoria de Descartes, porque que ela não dá mais conta do que se acreditava que ela resolvia o problema na modernidade. Hoje, no pensamento contemporâneo, se verifica que nós somos muito mais do que simplesmente um estômago, do que simplesmente um cérebro, simplesmente o nosso fígado, ou em outras áreas, por exemplo. Não adianta só a pessoa saber direito constitucional, não saber nada de penal, nada de civil. Então, cada vez mais há uma necessidade de termos especialidades, mas não esquecermos o ser humano, o fenômeno como um todo. Tanto é que nas principais universidades hoje é difícil se ter, por exemplo, um grupo de pesquisa que estude pura e simplesmente o fenômeno jurídico de um determinado assunto. Então, por exemplo, para aqueles que gostam de direito criminal, quando se estuda, por exemplo, alguma coisa ligada à criminologia, você vai ter ali não apenas os especialistas da área de criminologia, mas hoje em dia normalmente vão estar juntos nesse mesmo grupo de pesquisa filósofos, sociólogos, antropólogos, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras. Por quê? Porque o fenômeno necessita das especialidades, mas também se verifica que não se pode esquecer do todo. Portanto, o pensamento de Descartes continua tendo uma grande aplicabilidade, mas não, digamos, de uma forma in natura, né, da forma como Descartes imaginou, e sim de uma forma mais contemporânea. Mas é inegável que a sua influência no pensamento ainda contemporâneo é muito grande, com toda certeza é muito grande. A questão, por exemplo, também é do pensamento do eu, que Descartes vai ser o grande pai do racionalismo. Então, a grande questão que ele vai trabalhar, a questão do cogito ergo sum, do penso logo existo, essa questão da visão do sujeito solipsista, do sujeito que se basta por si mesmo, etc., que vai ter um início com Descartes e um reflexo muito grande no pensamento contemporâneo. Hoje, já começa-se a discutir essa visão, se isso realmente deveria ser assim, se não deveríamos pensar de uma forma diferente. Então Descartes ele foi um dos responsáveis, claro, dessa grande mudança de substituição do grande paradigma para o pensamento humano. Descartes vai ser um dos primeiros filósofos modernos, então ele ainda pega uma influência dos pensadores medievais, dos escolásticos, onde a ideia era Deus como centro de tudo. E a proposta de Descartes é o eu, né, o ser humano, o indivíduo, ele é que deveria ser o centro das elucubrações filosóficas. Se no Renascimento houve uma pavimentação do caminho, na modernidade a tropa marchou, o caminho andou. E Descartes vai ser o grande cara, o grande pensador que vai, digamos, pensar e sistematizar essa ideia que ainda hoje é a ideia dominante, é a ideia vigente, é a ideia do eu, que hoje também se discute se essa ideia do eu não estaria já ultrapassada e que deveríamos pensar muito mais no nós, ou seja, numa visão mais integral da coisa, justamente porque essa visão individualista nos levou hoje a uma sociedade que, inegavelmente, é uma sociedade doente, é uma sociedade que precisa repensar os seus valores, que precisa entender que o ser humano é simplesmente um elemento do fenômeno natureza, do fenômeno planeta Terra, etc. E ele é apenas um dos elementos, como a fauna, como a flora, e que essa visão integral da coisa, essa visão do ser humano como apenas um elemento da natureza, é algo que começa a se discutir muito em termos de ecologia, justamente para ter essa mudança da substituição do paradigma, digamos, cartesiano-kantiano, que é essa ideia do eu, para uma ideia do nós, de uma ideia de uma coletividade, de uma ética planetária, de uma ética que vê o ser humano como realmente um elemento diferenciado, um elemento especial, mas com tantos direitos quanto da fauna e da flora. Ou seja, a ideia de que o ser humano, a partir do século XXI, deverá viver num pensamento mais integral, num pensamento mais ele fazendo parte dessa grande ecologia, desse grande planeta. Muito obrigado.